Vamos ver aí como é que foi o último treino da seleção brasileira para o clássico de hoje à noite no Mineirão. De um lado, Lionel Messi, que vai tentar vencer a seleção brasileira pela primeira vez jogando no Brasil. E de outro, Tite, que assume ser quase impossível neutralizar tanto talento com a bola. Não se para, Léo Messi. Não se para, Neymar. Se diminui ações. Pode diminuir o número de participações. Aí o que eu vou fazer? É essa a pergunta? Não vou dizer o que eu vou fazer. Bausa já enfrentou o Tite 3 vezes, por São Lourenço e o São Paulo, com 2 derrotas e 1 empate. E terá a chance de vencer pela primeira vez nesta quinta, mesmo com Neymar em campo. Afinal, ele terá Messi ao seu lado e apostou em Di Maria para sustentar o ritmo da seleção brasileira. Preferi armar este esquema para tratar de... Calculo que vai jogar com Coutinho ou William. Vamos ver. Jogadores com possibilidade de chegar. Por isso armei esse esquema para brigar pela metade do campo. E escolhi Di Maria e Enzo Pérez, porque acho que fisicamente vão conseguir sustentar o time. Desde o físico vão a poder sostener o ritmo. Mesmo sendo um Brasil e Argentina, um dos maiores clássicos do mundo, mesmo Tite ter declarado ser o jogo mais importante e também difícil, o clima na seleção é esse aí. Muita tranquilidade, Daniel Alves azucrinando seus colegas com o sistema de irrigação e, ao mesmo tempo, concentrados para buscar mais uma vitória. A nossa equipe está preparada, está motivada. Esperamos fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos. Tá aí, ouvimos o Miranda, chegou o grande dia. Cleison, é muito claro, né? A gente pode ver que o Messi é muito mais dependente da seleção argentina do que do Neymar para a seleção brasileira, né? Com certeza, porque a seleção da Argentina sem o Messi, ela não está conseguindo alguns resultados que seriam importantes, tanto que a Argentina hoje estaria fora de uma Copa do Mundo, porque nem a repescagem ela pega nesse momento. E o Messi, com o técnico Bausa, vem tendo um bom comportamento. É verdade que o Messi não conquistou nada importante com a seleção da Argentina, exceção feita uma medalha olímpica. Agora, com a seleção principal, não tem nenhuma conquista relevante. O Brasil já foi muito mais dependente do Neymar quando tinha uma seleção que não era muito bem montada, não era muito bem escalada, bem trabalhada. A gente via isso muito à frente, com o Dunga à frente da seleção brasileira. Depois que passou a ser o Tite, nós já tivemos inclusive aí jogos sem o Neymar e a seleção brasileira mostrou um bom comportamento, mostrou uma boa evolução. Agora, com o Neymar, a equipe fica bem mais forte, não há dúvida disso. Agora, falando entre confronto Tite e Bausa. O Bausa já conquistou 2 Libertadores, mas você acha que ele pode ser um indutor realmente, assim, de impor mudanças na seleção argentina? Ele tem procurado fazer mudanças aos poucos, mas ele tem também na seleção da Argentina uma situação que talvez nesse momento não afete tanto a seleção, porque a gente sabe que o Neymar, ele é ao concurso, ele é um jogador que tem o espaço dele, é a grande estrela do Brasil, é o superstar. Nas demais posições há um certo equilíbrio, em que pese tenhamos jogadores com potencial, como Douglas Costa, como Felipe Coutinho, como William, o próprio Marcelo, mas esses jogadores têm uma personalidade diferente. Já na Argentina, o Bausa tem uma dificuldade com relação a administrar jogadores superstars, são jogadores importantes, como por exemplo, ao colocar o Agüero no banco de reservas, né, para escalar o Enzo Pérez, com certeza o técnico enfrenta algum tipo de problema, há resistência, o treinador passa a ser questionado. O Bausa não tem, assim, internacionalmente uma carreira tão grande, tão extensa, para ter uma ascensão tão grande sobre jogadores. O Bausa não está entre os melhores técnicos argentinos, né? Não, para mim são Simeone e Pochettino, são os 2 principais hoje. Estão atuam na Europa, né? Exatamente, que atuam no futebol europeu, que comandam clubes no futebol europeu. Então, para mim, essa talvez seja a grande dificuldade do Bausa em relação ao Tite, por exemplo, quando comanda aqui a seleção brasileira.